Olá, boa tarde. Que delícia! Sejam bem-vindas, bem-vindos. E aí, começando mais uma live, né? Nós vamos estar conversando mais um pouquinho e é muito bom estar com vocês. Bem, eu sou Sil Moraes, sou consteladora familiar e criadora do Método Essence. E quem está rosnando aqui atrás de mim é a Mel. E vocês já conhecem, né? Essa figurinha danadinha aqui, tá? Bom, hoje nós vamos trabalhar um tema bem interessante, porque quando a gente fala em disposição, eu preciso ter disposição. E aí, às vezes a gente fica procurando um método, um jeito, e vai e planeja, e quer tentar uma série de coisas para ter a disposição. Não é assim? Então, naquele regime, você iniciou a sua quarentena pensando assim, não, todos os dias eu vou acordar de manhã, eu vou tomar um café legal, eu vou fazer uma meditação, e aí você começa bem um dia, começa bem o outro, daqui a pouco desanda de vez, não é mesmo? E aí, para quem está chegando agora, Ana, seja bom dia, boa tarde, seja bem-vinda, né? E eu ajudo mulheres a ter muito mais disposição para poder realizar os desejos de fato mesmo que já tenha tentado de tudo, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu já tentei de tudo, eu não quero nem mais ouvir, eu não quero saber, né? Vamos ver. E o pessoal do Insta tá me vendo, tá ok? E o pessoal do Facebook, está direitinho? Não tô vendo o pessoal do Facebook. Tá. Agora já achei, já vi vocês aqui. Bem, então é isso, a gente fica nessa loucura aí, tentando fazer diversos planejamentos na vida da gente, e a gente faz um planejamento, a gente inicia com ânimo, e daqui a pouquinho tudo cai por terra, não é? Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Vamos lá, então, a gente falar um pouco mais sobre isso. E essa jornada aqui, né, essa maratona de lives que a gente está todos os dias às 4 da tarde falando sobre a disposição e sobre tudo que envolve a nossa família, o nosso papel de esposa, profissional, mãe, filha, com as constelações familiares, com a contribuição da física quântica também, né? E a gente está nesse processo aprofundando aí, porque nós teremos uma jornada no dia 20 de julho, tá? Então anotem aí, já deixa na agendinha marcado, dia 20 de julho nós vamos fazer uma jornada que nós vamos aprofundar muito mais em relação ao tema da disposição. E uma das coisas que faz, né, com que os planejamentos, como a gente não sustenta os nossos planejamentos, e aí você pergunta assim, né, Sil, por que tudo que eu planejo, tudo que eu começo, eu paro na metade? O que acontece que toda vez que eu inicio algo, eu paro na metade, né, eu paro. Existe, dentro das constelações familiares, existe uma coisa que a gente fala, que é muito bacana saber, que é em relação ao amor interrompido. O que seria o amor interrompido? O amor interrompido é quando até os 14 anos nós tivemos alguma coisa em relação ao nosso pai e à nossa mãe de separação. Seja porque ficamos internados enquanto criança pequenininha, seja porque um dos pais faleceram ou se separou e foi embora, né? Enfim, qualquer coisa que tenha acontecido até os 14 anos, no qual a energia do pai ou da mãe ela foi interrompida, é quando a gente de fato sente na nossa alma. E aí o fluxo do amor, né, que Bertin traz lindamente para a gente, é interrompido. Parece que dá aquela coisa que quebrou. E aí, agora, como que eu vou ficar? E o amor interrompido, ele deixa para a gente algumas marcas muito fortes. Então, por isso que às vezes você não entende por que você começa muitas coisas e não vai até o final. Por que o seu planejamento
não funciona. Porque muitas vezes, se você olhar e observar a sua história, houve um amor interrompido, né? E esse fluxo não vai. Porque a energia da disposição, ela vem aqui, ó, dos nossos pais, né? Da mamãe e do papai. São eles que dão sustentação para a gente ter muito mais disposição. Então, mesmo que vocês façam, né? Tudo bem, adianta fazer o planejamento, um checklist, uma ordem, adianta, tá? Mas isso é um terceiro passo. E muitas vezes vocês estão começando pelo terceiro passo. Então, vocês vão lá, planejam, deixa tudo bonitinho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, compra caderninho e vai daqui a pouco, né? Caiu tudo por terra. Então, primeira coisa que a gente tem que ver para que um planejamento possa ser efetivo na vida da gente, e a gente pôr foco e até o final e conseguir atingir aquele objetivo que a gente traçou, que a gente formulou e falou, não, eu vou fazer isso. Agora eu vou finalizar aquele curso, eu vou finalizar a minha faculdade. Não, agora eu vou pôr ordem na minha casa, eu vou deixar minha casa muito legal, muito bonita. Então, o que vocês estão planejando aí? Até eu quero saber, me contem, porque daí eu vou direcionando a fala aqui. O que vocês estão planejando? Que vocês vão, começa, aí dá uma largadinha, depois tenta de novo e abre mão. O que vocês já fizeram na vida de vocês que teve essa questão aí de perder, né? Se perder um pouco no meio do caminho. Contem para mim aí, meninas, que eu quero saber, né? E aí a gente vê esse ponto muito forte do amor interrompido, né? Quando a gente tem o amor interrompido, às vezes essa quebra de vínculo não foi nem entre a minha mãe e o meu pai. Isso é tão forte sistemicamente, essa quebra de vínculo, né? Esse rompimento, ele ocorreu, bem dizer, lá com os nossos avós, lá nos nossos ancestrais. Vocês sabiam disso? Às vezes, quando a gente olha na constelação familiar, a gente vê que a nossa avó teve um sofrimento. Eu me recordo de uma constelação, não sei se eu já contei para vocês aqui, mas na verdade, foram duas constelações que tiveram o mesmo enredo, que é sobre as Índias. Antigamente, era comum as pessoas irem nas aldeias e levarem as Índias, né? Levarem as Índias e fazer com que elas se tornassem mulher. E uma constelação foi maravilhosa, muito bonita mesmo. A queixa da mãe era que a filha brigava muito em casa, ela não conseguia ter o contato. E a menina, assim, sempre muito indisposta para a vida, não estava estudando, o trabalho não ia para frente. Era uma situação com a menina, assim, que a mãe estava muito angustiada, porque ela percebia que era uma menina inteligente, uma menina que tinha tudo, na casa não faltava nada, tinha possibilidade de estudar o que queria, mas faltava algo naquela menina. Então a mãe perguntou se poderia constelar. A garota já tinha uns 20 e poucos anos, né? E a mãe sentiu no coração dela que deveria estar fazendo a constelação e olhando para isso de forma sistêmica. Quando a gente abriu a constelação, e aí eu coloquei todas as gerações, né? Então, coloquei ela, coloquei a mãe, né? A filha, ela, a mãe dela, a avó, a bisavó, a tataravó e todas as ancestralidades de mulheres. E quando coloquei lá a bisavó dela, bum, caiu. E começou a chorar, e chorava, e chorava. E eu perguntei o que aconteceu com ela. E ela comentou isso. A bisavó dela era índia e ela foi raptada, tirada da aldeia. E teve um sofrimento muito grande. Era muito novinha, tinha acho que 16, 17 anos, né, adolescente, e teve que ficar longe da família. E sofreu muito por isso.
Depois de um tempo, ela teve os filhos, aí conseguiu se adaptar a uma nova vida, né? Mas a gente vê que muitas vezes aquilo que a gente está vivenciando pode estar representando lá atrás e ter essa ruptura. Por isso a gente não tem energia de sustentar os nossos projetos através de um planejamento que fica aqui só mental. Às vezes, se você está aí começando sempre muitas coisas e parando no meio do caminho, dê uma olhada de forma sistêmica. Vamos olhar para isso, porque muitas vezes pode estar lá, né, com a vovó, com a bisavó, ter tido um amor interrompido. E aí isso se identifica com essa dor e não consegue. Porque a mãe, né, a mulher, a mãe, ela é a produtividade. Então, é o símbolo mesmo, é a energia da entrega, do criativo, do poder fazer, produzir. Então, se você está indisposta porque não está conseguindo produzir, porque sente que tudo que você começa, né, a ideia vem e depois murcha, a ideia vem e depois murcha, e você fica cada vez mais assim, se perguntando, mas por que acontece sempre isso comigo? Por que eu não finalizo as coisas? Vale a pena, né, pensar e olhar e fazer um movimento para quem veio antes de você, que são as avós, né? E dizer, eu vejo você e eu vejo a sua dor. Mas se eu não consigo olhar, né? E se eu não sei quem foi a minha avó ou a minha bisavó, ou se é da minha avó ou bisavó, não tem problema. Se recolha e internamente coloque todas as gerações de mulheres que vocês têm na frente de vocês, todas as gerações, e faça esse movimento. Intimamente diz, eu vejo você e vejo tudo o que você pode fazer para que eu hoje esteja aqui. Porque se a gente está aqui, gente, a gente está foi por sacrifício de muitas mulheres, do nosso sistema. Então, se nós estamos aqui hoje, quantas não sofreram para que a gente tivesse tudo que a gente tem hoje? Tem mulheres que saíram do seu país, enfrentaram navios, enfrentaram viagens desgastantes, viram muitas pessoas ficarem no meio do caminho. Largou as pessoas que amam. Então, se você tem aí, né, familiares de descendência, você é descendente de italiano, espanhol ou, né, qualquer outra nacionalidade, faça um movimento para todas as pessoas que saíram de seu país por algum motivo e vieram e possibilitaram te dar a vida. É interessante isso, tem uma amiga que nós fizemos uma constelação nela, um movimento também sistêmico, um olhar sistêmico, e no caso dela, a queixa era, Sil, eu coloco sandália e arrebenta. Eu não consigo pôr nenhuma sandália, já comprei um monte de saltinho alto, quero ficar mais feminina, mas basta eu pôr no pé e eu estouro a sandália. Aí vocês vão falar assim, nossa senhora, ela foi constelar isso mesmo? Né? Ela foi constelar a sandália, sim, ela queria entender por que ela não podia colocar aquele lado tão, né, que ela gostava, que é o lado tão feminino dela. E dentro da constelação dela existe uma origem indígena e uma origem portuguesa. E o que aconteceu com os portugueses e os índios? Né? Quando a gente que vieram aqui para o Brasil, os portugueses tentaram colonizar e tentaram sim, colocaram, né, muitos sapatos nas pessoas, nos índios, né? E foi aí que criou todo, não respeitando aquele movimento indígena também, né? Então, quantas mulheres índias deixaram de ter a sua dinâmica para poder viver uma dinâmica de uma outra forma. Então, vejam, o que acontece com a gente quando a gente faz, né, e tem essa percepção? A gente olha e diz,
gratidão. Porque a gratidão a todos que vieram antes dá essa força que a gente necessita. Então, se você está indisposta, talvez valha a pena dar uma paradinha e olhar para todos que vieram antes, de coração mesmo, de peito aberto. Porque aí você vai poder ir para um outro movimento. O segundo movimento para que você consiga planejar as coisas na sua vida e realmente realizá-las de uma forma, né, que dá tudo certinho, você fala assim, ai, que legal, tudo que eu planejei, eu estou conseguindo, né? Tudo que eu pensei, eu consegui. É a identidade, porque às vezes a gente fica lá no checklist, no planejamento, no caderninho, porque agora eu vou fazer minha finança assim, porque agora eu vou fazer aquilo assado, mas a gente não olha para a nossa estrutura enquanto identidade. Né? Enquanto identidade, eu não olho para a minha identidade e digo, olha, agora eu quero uma identidade que no meu trabalho, né, eu brinco que a minha empresária, né, o que eu estou construindo de identidade de empresária, que a minha empresária, ela é organizada, né? A minha empresária tem que ter essa característica de organização, porque senão, como que eu vou lidar com a fortuna que eu quero lidar? Né? E aí a gente vai vendo o que tem na minha família que me remete a isso. Né? Então, é algo que eu olho para lá, né? Digo sim para eles, tal como eles viveram, né? E humildemente eu faço de uma forma diferente. Então, eu trago uma identidade para me ajudar. Então, eu sou plena, sempre fui plena, você é plena, todos nós somos plenos. Né? Nós não viemos com defeitos. A gente que tem, né, a visão de que nós temos defeitos e que esses defeitos nos impedem de fazer aquilo que a gente deseja, que esses defeitos nos impedem de realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, não é? Mas quando a gente entende que essas representações que a gente tem e que são tão fortes na gente, a gente pode ter o domínio delas, vocês passam a viver de uma maneira muito livre e realmente conectada com isso. Então, aquele checklist que você está fazendo aí, aquele planejamento do seu sonho, do seu desejo, né? E a gente faz assim, não, olha, meu sonho é esse. Bom, só tem uma coisa a te dizer, se você está sonhando, não é a realidade que você quer. Como assim, Sil? Eu não tenho que sonhar, né? Eu não tenho que ter meus sonhos, meus projetos e meu planejamento? Quando a gente olha isso agora, saindo um pouco do olhar sistêmico e indo um pouco do olhar da física quântica, o olhar quântico, né? Sonho é algo inatingível. Por que o sonho é algo inatingível? Porque ele está a nível mental. Quando eu sonho, eu estou aqui, ó, numa realidade que não está sentida na minha pele. Então, também um bom planejamento, ele passa por um movimento onde é único exclusivamente do aqui e agora. É aquele planejamento onde você senta e você já sente. O melhor planejamento da vida de vocês que vocês podem fazer é exatamente esse, é sentar, né? E sentir, olhar o que vocês querem e sentir. Então, pensem agora, imagina uma tela branca na frente de vocês. Imaginaram? Se quiser, se vocês estiverem aí num lugar gostoso, quietinho, a Célia, a Marta, a Regina, o pessoalzinho aí também, Renata, né? Eliane, então o pessoalzinho que está aí, tanto no Face e no Insta. E desculpa se eu não falei o nome de todos, mas imaginem uma tela branca na frente de vocês. Agora, põe a imagem daquilo que vocês desejam para que seja realidade. Porque esse que é o planejamento mais efetivo que vocês podem fazer na vida de vocês. Imaginem exatamente o que vocês querem.
puxa, eu estou precisando de um emprego. Então, se imagine você trabalhando naquilo que te faz feliz. Veja você tendo, né, as pessoas do seu lado, satisfeita, você feliz porque é um ambiente bacana. Perceba você recebendo lá seu contra-cheque do seu trabalho no final do mês e você feliz porque vai ter, né, nesse contra-cheque, vai ter aí a possibilidade de você pôr outros projetos que você deseja na sua vida. Põe essa tela, ponha todos os detalhes, coloque todos os detalhes e veja cada detalhe e percepção. E solte um sorriso no rosto, libera o seu sorriso no rosto. E perceba isso, como é gostoso. Respira fundo e como é gostoso. Então vejam, esse é o melhor planejamento que a gente pode ter. É quando a gente tem total gratidão de todos que vieram antes de nós, de tudo que eles conquistaram, do sacrifício que eles tiveram para a gente, e a gente poder sentir todo ganho através disso, através da nossa felicidade, através de desejos realizados, a satisfação e a plenitude, até por aqueles que que vieram antes e não conseguiram. E quando a gente tem essa imagem da tela, né, eu não estou colocando algo como um sonho, eu estou colocando algo aqui agora. E o universo, ele funciona assim. A partir do momento em que eu sinto isso no aqui e agora, já mandei, já colapsou. Só que tem uma coisa, o que acontece no nosso planejamento que às vezes também não dá certo? Então vamos lá para um outro passo, tá? Primeiro são os ancestrais, depois parar de sonhar e sentir a realidade no aqui e agora. Parar de achar que vai acontecer, sentir como já é algo concreto, né? Aqui, visualizando, sentindo o aroma, sentindo a textura, tudo que vocês, as cores, vendo as cores, a roupa, como vocês estão, o aqui e agora, percebendo com esse movimento. E agora a gente vai para um outro planejamento, que é o planejamento que a maioria faz. Então, para esse sonho que eu quero, qual é o passo que eu tenho que dar? Então, eu vou me planejar essa semana de dar 3 passos em direção a isso que eu quero. Então, vamos lá do nosso exemplo. Se eu dei o exemplo do trabalho, né? Eu quero um outro trabalho, eu quero um outro ambiente, eu quero sentir, visualizei, pus na minha tela de visualização. Então, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou fazer um currículo legal e colocar no universo. Eu vou contribuir com o primeiro passo. Né? Depois desse passo, eu vou verificar que a área que eu desejo trabalhar, aquilo que eu quero trabalhar, preciso de uma capacitação, ou eu preciso ler mais sobre o assunto. E eu vou começar a me conectar com esse assunto, porque o universo vai falar, opa, olha lá, ela quer aquela vaga ali, vamos vagar ali, vamos movimentar para cá para pôr ela. Porque aquela pessoa não está feliz, ela quer uma outra coisa, mas essa vai ficar feliz naquela vaga. Né? Ela já mandou o currículo, olha lá, ela está se ligando com o assunto, então vamos mandar essa vaga para ela. E de repente você está conversando com um amigo, ele fala, nossa, acabei de falar com um primo que tem essa vaga que você quer. E aí você vai falar assim, mas Sil, eu não tinha mandado o currículo, não teria que vir pelo currículo. O universo, ele faz o movimento para chegar àquilo que você deseja, da forma como que você deseja. Eu lembro que eu sou psicopedagoga também, e aí eu imaginei, eu quero trabalhar na minha área de psicopedagogia, né, tal. E me imaginei trabalhando na área de psicopedagogia. Eu só não falei que eu não queria trabalhar sábado e domingo. Eu trabalhei como psicopedagoga, mas trabalhei sábado e domingo.
né? Aí eu falei, não, agora eu quero trabalhar como psicopedagoga, né? No meu período normal, durante a semana, concursada. E eu estou concursada, vou, né, daqui a pouquinho me aposentar como psicopedagoga dentro da minha área e no horário normal. Então, vão observando o que vocês estão pedindo, colocando aí, né, as representações daquilo que vocês desejam. E aí a gente vê, né? Olha que interessante. E antes de eu ir também para a psicopedagogia, eu fiz um movimento da onde eu estava, porque eu exonerei na educação infantil. E a educação infantil estava ligada muito com o meu sistema familiar, que era de outras mulheres cuidar das crianças. Olha que interessante. Eu fui trabalhar, tá? Tanto na creche como numa casa de crianças que são órfãos, né, durante um tempo da minha vida. E o que isso tem a ver com a minha história? Né? A minha mãe viveu em orfanato e eu fui trabalhar em orfanato. Né? Então, a minha avó cuidava de crianças, olhava crianças. Então, percebo que quando a gente tem, né, esse olhar muito mais amoroso para a nossa profissão, e hoje está vindo profissão, hein, gente? Olha lá, opa, vamos chamar aí, né, quem está precisando, aí vamos vibrar aí, mudar nosso campo energético para vir muita prosperidade e prazer no que faz. É tão bom quando a gente trabalha feliz, né? Então, quando a gente sente, a gente vê a nossa profissão, por que você está nessa profissão? Com certeza isso faz parte da sua história, faz parte do seu sistema, né? Aquilo que você curte. E quando você resgatou e olhou, e agora você pode falar, agora eu posso fazer qualquer outra coisa que eu desejo. Aquilo que eu precisava executar no meu sistema familiar, eu já executei. Então, agora eu vou para a vida, eu vou fazer outras coisas, né? Então, eu passo a viver muito mais feliz com isso, muito melhor. E eu vibro, e aí vem. As pessoas trazem as possibilidades, as ajudas vêm, as informações vêm. Às vezes você está ali, daqui a pouco tem alguém falando e fala sério, e dá tudo certo. E você sai bem do seu trabalho, sai feliz, vai para o outro do trabalho bem. Isso que é disposição. Gente, disposição de só querer, eu quero me sentir energia e disposição, é muito mais além. Disposição é todo um campo de energia nosso e de todos que são da nossa família. A disposição não tem só a ver com você. Tá? Então, a abordagem que eu trago aqui para olhar a disposição é muito diferente e vocês não viram em outro lugar dessa forma. Então, fiquem comigo, olhem aí, vamos fazer a nossa lição de casa, vamos mergulhar, né? Vamos aprofundar nesse processo, porque a partir disso vocês vão poder realizar o desejo de vocês e parar de correr atrás. Lembra que eu falei? Se vocês estão correndo atrás aí, né? O que vocês desejam está correndo na frente, porque vocês estão correndo atrás. E que tal ficar, sentir e que esteja aqui na mão de vocês? É mágico? Sim. É a magia do amor, é a magia da alegria, a magia do prazer, a magia da vida. Vida é uma magia, né? Uma coisa linda, maravilhosa. Então, vamos vivenciar isso. E aí não adianta nada você estar lá indisposta, né? Ai, tá tudo um peso nas minhas costas. Não, eu vou fazer uma lista de coisas que eu vou fazer um checklist, porque eu vou começar meu regime, eu vou fazer meu regime agora, quero emagrecer. Me contem aí qual é o desejo de vocês, né? E em que vocês estão empenhadas, né? O que vocês precisam de disposição para olhar aí? Vamos lá. Então, se é um regime, puxa, eu quero fazer o regime, só que eu não olho para o meu corpo, eu só olho para o meu corpo e que eu quero perder peso. Mas eu não olho o porquê este peso, o que é essa capa de proteção que eu estou colocando no meu corpo. Porque, né, a gordura é uma capa de proteção. Então,
do que eu estou me protegendo? Por que eu preciso me proteger tanto, tanto assim? Então, quando a gente quer, antes de você fazer um planejamento para ação, dá uma paradinha, olha, volta pai e mãe, sente, vê o que isso tem a ver com eles, cria uma identidade. Como eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Eu quero perder peso ou eu quero ter saúde? Eu quero perder peso, né? Ou eu quero ter uma vitalidade, eu quero ter uma mobilidade do meu corpo muito maior, né? Porque eu posso perder peso, mas eu posso ficar sem vitalidade, sem disposição. Então, quando a gente está pondo lá na nossa tela a imagem daquilo que a gente deseja, do corpo, tudo, a gente tem que ter uma identidade para aquilo. Então, se eu tiver com 10 quilos a menos, tá? Por que eu quero ter? Ah, porque eu quero estar bem, estar flexível, fazer as coisas, né? Eu quero me sentir bem com o meu corpo, pôr aquela roupa, aquela... Então, só que a gente fica muito no ponto da superficialidade dos nossos desejos. A gente não olha os nossos desejos de uma maneira que tem uma função muito maior para nós. A gente quer porque quer caber naquela calça 38 ou 42. Não, se eu entrar numa calça 42, eu estou feliz. Gente, a vida sua cabe numa calça de 42, a sua felicidade é para estar dentro de uma calça de número 42? É isso que vai fazer você feliz? Não. Então, não adianta você iniciar esse projeto, ir lá fazer o seu planejamento, fazer todas as marmitinhas, a alimentação para entrar na calça. Logicamente que se você entra numa calça 44, 42, né? Tá lá, que é o corpo que você quer, você atingiu uma meta, você executou, planejou e atingiu uma meta, tá? Mas o que isso é para você na sua vida? Né? Qual é o papel de uma pessoa que cabe numa calça 42? Porque é isso que eu estou dizendo. Essa identidade de mulher. Cria primeiro a sua identidade de mulher. Eu quero ser uma mulher com vitalidade, com saúde, né? Disposta. E aí que pode caber numa calça 42, 44, entendeu? Mas a minha felicidade não está dentro de uma calça, é isso que eu quero dizer. E se a gente parar, a gente tem cada pedido e a gente solicita cada coisa na vida da gente que é brincadeira, né? É muita cara de pau a nossa, né? Pô, a nossa felicidade, a nossa vida, a nossa energia, às vezes, numa calça que é 42, né? Ou botar a nossa energia, nossa vida, quando eu estiver aposentada. Então, quando eu estiver aposentada, meu objetivo, meu desejo é estar aposentada, porque quando eu estiver aposentada, eu vou estar bem, vou fazer todas as coisas que eu quero. Verdade? Eu quero fazer agora, agora, né? Eu quero realizar minhas coisas agora, eu não quero deixar para quando eu for me aposentar, né? Eu sempre falo, né? Eu moro num quarto andar e não tem elevador. Então, quando eu entrei, vim ver o apartamento para comprar, subi as escadas e tava, caramba, aquelas escadas não acabavam mais. Parecia que eu estava chegando no céu já, né? Aí eu falei para o moço assim, falei, olha, tem um lado bom. Eu sempre vou lembrar que eu tenho que fazer muito exercício e deixar o meu corpo sempre disperso para chegar bem na minha casa. Veja, meu corpo sempre bem e disposto e desperto para eu chegar na minha casa. Quando eu chego e abro a porta da minha casa, eu não estou... Ai, né? Que horror! Quando eu chego, eu falo, pô, que legal, subi legal hoje, né? Estou com vitalidade, então eu abro, eu chego bem na minha casa. Então, a linguagem,
a fala, a forma como que a gente coloca as coisas na vida da gente, ela é muito importante. Então, anotem, tá? Vou dar o exercício para vocês aí. Anotem o pedido de vocês. E se quiser, me manda que eu vou ler cada pedido. Pode deixar, se quiser falar assim, Sil, esse é o meu pedido, mas não quero que fale meu nome. Ou se não botar isso, aí eu, se precisar, eu falo do meu nome. Ou se não, entra aí comigo, ao vivo mesmo, né, no Instagram. Você pode estar entrando comigo ao vivo para a gente conversar e a gente poder fazer uma análise desse seu desejo, né? Como que você está se posicionando, como está sendo o seu ideal de pessoa, se está cabendo nisso. Porque, veja, eu quero caber numa calça 42, mas eu não construo uma identidade de uma pessoa que tem uma alimentação que vá, né, que tenha uma disponibilidade para ir fazer compra e comprar os alimentos necessários para que eu possa fazer uma boa alimentação. Então não adianta só eu desejar fazer aí, querer caber na calça 42. Eu tenho que ter toda uma estrutura, uma fisiologia, uma percepção de mim mesmo para eu executar aquilo. E quando eu dou o primeiro passo, o universo vem com outras coisas e ele vai me fortalecendo, né? Então, quando a gente entra num processo, gente, de ficar pondo no externo, no planejamento, porque eu vou fazer isso, eu vou executar, eu vou fazer aquilo, mas não olhar na energia, na potencialidade que vem, pode ter certeza, são poucas semanas que você vai ficar nesse planejamento e não vai dar certo, né? Então, bora lá olhar para tudo isso. E se você está gostando aí da live, dê um like, né? Mande um oi. As meninas já aprenderam, ó, chegando aí, me dá um boa tarde. Ah, obrigada, Marta, uma excelente psicopedagoga, gratidão. Então, dê um boa tarde aqui para mim, né? Coloquem que frase ficou forte para vocês. Vocês não fizeram isso ainda, hein, meninas? Olha lá mais uma tarefinha do que eu falei, qual foi a frase significativa para cada uma? Porque vai falar, nossa, olha que frase interessante, passou desapercebido para mim durante a fala da Sil, mas uma pegou uma frase, outra pegou outra, então coloquem, escrevam, curtam, compartilhem, marquem. Quando vocês entrarem na live, já chamam uma amiguinha. É tão gostoso quando tem mais pessoas, né? E aí a gente pode falar, pô, você viu aquele assunto? Eu achei interessante, na minha vida é assim, assim. E depois vocês podem compartilhar e conversar com as amigas, conversar com os colegas a respeito do que a gente está falando hoje, né? E põe aí, então põe o nome de alguém, compartilha, ok? E vão fazendo os exercícios aí, porque nossa jornada a gente vai utilizar. Muitas das coisas que a gente está falando aqui, está exercitando aqui, a gente vai olhar com mais profundidade na nossa jornada no dia 20 de julho. Então, já deixa anotadinho aí na sua agenda, às 20h30, se eu não me engano, vai ser essa nossa jornada. Oh, que linda, Regina. Já falou, já estou aguardando a próxima live. A próxima live vem com tudo aí também. Cada vez mais aprofundando e aprendendo mais e mais sobre os temas, não é verdade? E a gente tem muito, sim, que aprender, graças a Deus. Como é gostoso aprender. Então, ó, liçãozinha de casa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão, ao deitar, pôr a tela de imaginação. Mas antes de colocar a tela daquilo que vocês estão imaginando, e depois me contem, tá? Vocês vão fazendo isso no mínimo 21 dias, tá bom? Antes de pôr a tela, faça um movimento daquilo que vocês desejam, faça um movimento antes, faça um movimento de gratidão a todos que vieram antes no seu sistema familiar, depois e pede a bênção para aquilo que vocês vão ir além e trazer para o sistema de vocês. Então, agradeço de coração, né, para todos os meus ancestrais, e aí eu me projeto para a vida.
e sinta esse movimento de estar atrás, fazendo a reverência a eles, a virar, sintam vocês virando para o futuro e sintam uma tela enorme aparecendo na frente de vocês e coloquem a intenção daquilo que vocês desejam, não como algo que vai acontecer. Põe com um sorriso, com a sensação de que aquilo está naquele momento, bem fortemente acontecendo naquele exato momento. E respirem bem fundo e entreguem, tá? E no dia seguinte, façam uma ação em direção a isso que vocês desejaram, tá? A Regina está falando aqui, olha que bonitinha. Gratidão, Rê. Me acostumei com você em todas as tardes. Ah, isso é delícia ouvir, né? Gratidão. Eu também, a gente vai acostumando, assim, né? É muito legal. Não só eu acostumo, mas a minha Melzinha tá aqui, ó. Acho que a cabeça dela tá para cá, ó. Tá? Ela falta 5 minutos para começar a live, ela senta atrás de mim, também já acostumou. E é tão gostoso isso, a gente ter esse encontro marcado, né, como grandes amigas aí, parceiras de viagem, por isso que é jornada, porque a gente está juntas. Nós mulheres temos que ter a força e trazer esse feminino tão lindo, tá faltando tão feminino, e a gente foi tão para o campo masculino, né? Tá aí, eu vou fazer uma live sobre isso, gente. A gente virou uma energia tão masculina, faltando aquela coisinha gostosa da nossa delicadeza, né? Da nossa sapiência feminina, da nossa intuição. Então a gente vai deixando, a gente vai, né, perdendo isso, porque tem que fazer, porque tem que acontecer, trabalha aqui, trabalha ali, e a gente vai perdendo essa coisa tão gostosa que é do feminino. Então vamos fazer nossas jornadas, e juntas a gente vai muito mais longe, né? Juntas a gente tem como auxiliar e puxar essa energia e atrair mais pessoas, né? Pessoas que desejam, mulheres que desejam ser realizadoras, porque na verdade, não é tão o desejo que nos faz feliz, mas é a nossa superação que nos faz feliz. É a gente entender que a gente pôs uma energia e aquilo se transformou, né? Então, isso é que traz a felicidade. Por isso que eu falei para vocês, brinquei até sobre a calça 42, se a gente está jogando a nossa felicidade na calça 42, né? Agora vocês vão saber, quando eu falar calça 42, vai ficar todo mundo curioso, não vai entender nada o que significa calça 42. Mas a calça 42 é aquilo que tá bom. Eu vou lá e entro na calça 42, mas eu tô toda ferrada, né? Tô toda lá, me sentindo velha, fiquei velha, fiz aquele regime poxa, eu me sacrifiquei, foi dolorido, foi difícil, eu violentei o meu corpo, né? Eu machuquei o meu corpo para caber numa calça 42. Ao passo que se você realmente tiver, quer vitalidade, quer saúde, você vai entrar numa calça 42, mas de uma forma, por um caminho que é secundário, não um caminho que como prioridade. E a gente, no planejamento, às vezes nós somos muito cruéis com os nossos planejamentos. A gente faz, às vezes, cada planejamento, nos coloca cada situação que, pelo amor de Deus, né, é judiar da gente, né? Você planeja umas coisas que no fundo, te traz dor, te traz perdas muito maiores do que os ganhos, porque o trajeto é doloroso, o trajeto é sofrido, o trajeto é forte, é pesado, né? Então, quando vocês fizerem o planejamento de vocês, e lembre que o planejamento, ele não é algo que vai acontecer, é algo que vocês sentem aqui agora, colapsando, percebendo e sentindo.
Isso é esse é o verdadeiro planejamento, tá? Depois eu vou para a ação. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer em direção a isso que eu desejo? Quem conseguir, né, ir fazer, me conte como foi, me conte os resultados, que eu vou ficar muito feliz. Nós estamos aqui na nossa jornada para sermos realizadoras dos nossos desejos, ok? Bom, então, lindos, lindos, lindos e do meu coração, gratidão, compartilhe, deem um like e a gente está aí amanhã às 16 horas, bem juntinho, né, Regina? A Regina já pôs na agendinha dela, eu quero que vocês todas também, a Célia sempre está também, a Martinha sempre aparece, as meninas, até a Neva, né, Neva? Oh, eu adoro quando você entra também, viu? Seja bem-vindo, a gente tem muito que contribuir com o outro. E eu vou falar um pouquinho também, eu vou fazer uma live sobre isso, sobre a nossa energia masculina aí, e depois a gente inverte aí para o masculino também ter a energia feminina, que é muito bom. É um assunto muito prazeroso. Ó, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.